Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos irmãos, eu estou passando aonde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu quero te trazer aqui um segredo da Escritura. Você vai perceber como viver uma fé inabalável, ou uma fé extraordinária ou gigantesca, como você preferir. Mas também você vai ver o porquê muitas pessoas elas desistem fácil do seu sonho, desistem fácil da família, desistem fácil daquilo que um dia acreditou. Mas você vai ver aqui como ser perseverante, como não desistir e como ser inabalável na fé. Eu queria que você redobrasse sua atenção, porque eu vou explicar pausadamente, e se você redobrar sua atenção, a sua fé a partir de agora, vou repetir, se você redobrar sua atenção, a sua fé a partir de agora, nunca mais vai ser a mesma coisa. Se você redobrar sua atenção nos mínimos detalhes desse simples versículo, vai mudar a história da sua vida espiritual. Você vai tornar-se alguém gigante na fé a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, ou seja, para todos, que não pense de si mesmo além do que convém. Veja que de nós mesmos a gente não consegue pensar além. De nós mesmos a Bíblia recomenda não pensar além do que convém. Porque a Bíblia nos recomenda de nós mesmos não pensarmos além do que convém. Porque o pensamento humano é pequeno. O pensamento humano é fraco, conforme diz aqui em Gálatas. Gálatas 4, versículo de número 9. Olha o que diz aqui em Gálatas 4:9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez ao rudimento fraco e pobre, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Rudimento fraco e pobre, que são os rudimentos do mundo. Está se falando do pensamento humano, que é fraco. O pensamento humano é pobre. Ora, se o pensamento humano de todos, no geral, é fraco e pobre, a gente não pode querer viver a fé que recebemos de Deus um dia no pensamento humano, porque a fé não é coisa que vem originalmente falando do pensamento do homem. A fé é algo que vem diretamente do pensamento de Deus. Então a fé que recebemos de Deus, que eu recebi e que você recebeu, é maior do que o nosso pensamento. O nosso pensamento é fraco, nosso pensamento é pequeno, e a fé que recebemos é grande demais. E se a fé que recebemos é grande demais, ela não vai caber no nosso pensamento. O que fazer nessa circunstância? Tem que haver uma substituição de pensamento. Viver na nossa mente, não o pensamento humano, o nosso pensamento humano, mas tem que haver essa substituição, viver na nossa mente o pensamento de Jesus Cristo, porque a fé é algo do pensamento de Deus. Então, se eu vivo a fé que recebi no pensamento de Cristo, vivendo esse pensamento em mim, eu vou viver uma fé gigantesca, uma fé inabalável, uma fé extraordinária, uma fé que não duvida, uma fé que não questiona. Para simplificar e para você entender de maneira mais precisa, se alguém, por exemplo, for no médico e receber uma notícia, ou o médico desenganar, e aquele alguém estiver vivendo o pensamento humano que é fraco ou pobre, como eu te mostrei lá em Gálatas, a pessoa vai desmoronar na mesma hora, porque o pensamento humano é fraco, é pobre, a pessoa tem depressão, não tem nem vontade de viver mais, porque o pensamento humano fraco e pobre se torna uma fé pequena. Agora, mesmo que receba mal notícia de um médico, e você está vivendo em si, na tua mente, mas o pensamento de Cristo se torna uma fé inigualável, inabalável, gigantesca ou extraordinária. Não vai entrar em desespero, apenas vai confiar.
Porque sabe que mesmo que o médico tenha dito que não tem mais o que fazer, a pessoa vai sair dali com certeza: eu estou curado no nome de Jesus. A fé no pensamento humano, que é pequeno, que é fraco, se você entrega um currículo, não vai ter tanta esperança, porque a pessoa vai ficar em dúvida: será que aquela vaga vai ser minha? No pensamento humano. Agora, quando você vive a fé com o pensamento de Cristo em você, vai entregar um currículo já com certeza: aquela vaga é minha e de mais ninguém, por conta da certeza. A fé é uma certeza. Então, o nosso pensamento é pequeno, irmão. O nosso pensamento é pobre e a nossa fé é muito maior do que o pensamento que temos. Então, não queira viver a fé que você tem no seu pensamento, porque a fé é maior do que o pensamento humano. Então, tem que haver uma substituição de pensamento, para que assim você viva uma fé inigualável, extraordinária, grandiosa ou gigantesca. Tem pessoas que desistem dos seus próprios sonhos por conta do pensamento humano que é pequeno. Tem pessoas que desistem daquilo que acreditam um dia por conta do pensamento humano que é fraco. Desiste da família. Tem pessoas que desistem de um propósito. Tem pessoas que desistem de tudo que conquistou um dia, abre mão de tudo, que entra em depressão, coloca tudo a perder, cai pelo vício por conta do pensamento humano que é fraco, é pobre. A fé não cabe no pensamento humano. Ou seja, a fé se torna pequena quando alguém está vivendo o pensamento humano que é fraco, é pequeno. Então tem que haver a substituição de pensamento para que você viva uma fé extraordinária. A fé que as pessoas olham e dizem assim: mas o que houve com esta mulher? O que houve com esse homem? Eles passaram por tudo que passaram e está dando glória a Deus. Está de pé cantando o hino da vitória. Passou por tanta coisa e não se abalou. Passou por tanta coisa, venceu, deu a volta por cima. Porque não era o pensamento humano, mas era o pensamento de Jesus Cristo naquele alguém. A certeza, a convicção, a fé que não duvida, a fé que não questiona, a fé que crê, a fé que tem a certeza que vai sair daquele deserto diretamente para a vitória. Essa é a fé extraordinária, a fé que se vive com o pensamento de Cristo e não com o pensamento humano. Por isso recomendo aqui, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, porque o nosso pensamento não pode nos levar além exatamente por ser pequeno, por ser fraco. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja que está se falando de fé, de fato. Porém, a fé que recebemos deve ser vivida com o pensamento de Cristo e não o pensamento humano, porque não há um entrelaçamento, não há uma concordância da fé que temos com o nosso pensamento, porque a fé, originalmente falando, não veio do pensamento humano, mas veio do pensamento de Deus. Então, se eu vivo a fé que tenho com o pensamento de Cristo em mim, tudo vai dar certo na minha vida. Se eu vivo a fé que tenho com o pensamento de Cristo em mim, tudo vai me acontecer exatamente como eu creio. Agora, se estou vivendo a fé que recebi um dia no meu pensamento, a minha fé vai se tornar pequena. Ou seja, as coisas que acredito não vai me acontecer, porque a minha fé vai se tornar pequena como o meu pensamento é pequeno. Mas se eu vivo a fé que tenho com o pensamento de Cristo em mim, tudo que penso vai acontecer exatamente como pensei ou como sonhei um dia. Então, para viver milagre, para viver maravilhas, coisas grandes, extraordinárias, ser uma pessoa vencedora, inabalável na fé, uma pessoa corajosa, vitoriosa, uma pessoa que não duvida, uma pessoa que vive pela fé de fato, uma pessoa vencedora em toda circunstância, tem que haver a substituição de pensamento. Viver na sua mente, não o seu pensamento, mas o pensamento de Cristo em você, na sua mente. Porque assim a fé vai se encaixar no pensamento de Cristo estando em você. Porque a fé é algo do pensamento de Cristo. E não querer viver a fé no meu pensamento. A fé cabe no pensamento de Cristo estando em mim. E não querer que a minha fé venha caber no meu pensamento que é pequeno. A fé cabe no pensamento de Cristo e não no nosso pensamento. Porque a fé no nosso pensamento se torna pequena. Mas a fé no pensamento de Cristo estando em nós se torna grande, inabalável, inigualável, gigantesca ou grandiosa. Ou seja, a pessoa pode passar pelo que for, não vai se contradizer, não vai se desesperar, vai sair vitorioso ou vitoriosa, porque não é o pensamento humano que é fraco, mas é o pensamento de Cristo que é forte. Não é o pensamento humano que é pequeno, mas o pensamento de Cristo que é grande.
A fé que não duvida, mas que apenas crê. E eu pergunto, que fé você está vivendo? Ou qual tem sido o seu pensamento? O seu propriamente falando? Ou o pensamento de Cristo? Por que muitas pessoas desmoronam? Por que muitas pessoas desistem de tudo? Por conta do pensamento pequeno, do pensamento fraco. Tem que haver a substituição de pensamento para que você viva uma fé inigualável. Tá bom? Deus te abençoe. Vive esse pensamento e nada vai te derrubar mais daqui para frente. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.